Olá, alunos! Sou professora Carla Zambaldi, da área acadêmica Neuropsiquiatria da UFPE. Essa é a nossa primeira aula do curso Introdução à Psiquiatria. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre o que é a psiquiatria, defini-la para vocês, definir os objetivos dessa disciplina. Vou mostrar para vocês um pouco da história da psiquiatria, para saber de onde ela veio, em que momento ela está e para onde ela caminha. Bem, a psiquiatria é uma especialidade da medicina, e como especialidade da medicina, a sua história e sua evolução está muito linkada à própria evolução da medicina. Quando se avança, né, no conhecimento diagnóstico, se entende melhor o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, temos mais métodos de imagem, de laboratório, recursos para conhecer como esses sistemas biológicos funcionam, melhor avança o conhecimento da fisiopatologia das doenças. Assim também, com o avanço da ciência, novos métodos diagnósticos, terapêuticos vão sendo descobertos, né? E isso contribui muito para a evolução e para a melhoria da forma de compreender e de tratar as doenças. A psiquiatria se dedica ao diagnóstico e ao tratamento das doenças mentais. E diferentemente das outras especialidades médicas, a mente não é tão definida, né, como um órgão ou como outro sistema físico, né, biológico. É uma área ainda de muita subjetividade, em que a gente sabe que não só os aspectos biológicos contam, né, para a mente humana, estão envolvidos aí vários outros aspectos, né, psíquicos, sociais, espirituais. Então, dentro das especialidades médicas, eu posso dizer que é ainda a que tem aí na sua compreensão das doenças, ou no seu modo de trabalho, muita subjetividade. E que preza muito por essa integralidade entre corpo e mente, o ser humano como um ser inteiro, né, total, envolvendo os vários aspectos da vivência humana. A especialidade da psiquiatria, ela é regulamentada, né, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação de Classe, que é a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, para um médico se dizer psiquiatra, ele precisa ter passado por residência médica ou ter feito alguma especialização, e se ele fez especialização, ele tem que seguir todo o protocolo da ABP para que ele tenha o título de especialista em psiquiatria. Então, assim como existe o registro no Conselho Regional de Medicina, para você estar apto a atuar como médico, existe também o registro da especialidade. Então, só depois de registrada a especialidade no Conselho Regional de Medicina, o médico pode dizer e divulgar que ele é psiquiatra. Aqui na disciplina de Introdução à Psiquiatria, eu não pretendo ensinar a vocês, assim, como praticar psiquiatria, mas eu quero que vocês consigam alcançar como é a visão do psiquiatra. Quais são os seus recursos, assim, né, suas ferramentas de trabalho, né, como é que ele enxerga as doenças mentais, o que se sabe hoje em dia sobre as doenças mentais, em que está baseado o conhecimento da psiquiatria, né, que hoje em dia é muito baseado em neurociências, em genética, em neuroimagem. Então, em que a gente se baseia? Em que se baseia as indicações de terapêuticas, né? Quais são as evidências que mostram eficácia e segurança dos recursos terapêuticos. E gostaria também de mostrar para vocês um pouco sobre a avaliação de gravidade. Eu acho que isso pode ser interessante. O que nos indica que um quadro é mais leve, o que nos indica que um quadro é mais grave. Então, o primeiro objetivo dessa disciplina é que vocês entendam o nosso modo de trabalho. Como é que pensamos, como é que trabalhamos. Porque eu acredito que muitos de vocês podem trabalhar muito próximos, né, da psiquiatria.
E o segundo objetivo é que vocês consigam assim, ter conhecimento de, né, de como caminha a compreensão das doenças mentais hoje em dia, que consigam perceber gravidade de quadros, também para poderem se sentir mais aptos a encaminhar, a tomar decisões. Então, esse é meu objetivo com vocês aqui nessa disciplina de introdução à psiquiatria. Bom, como eu disse, né, a história da psiquiatria caminha junto aí com a história da medicina. Desde que o mundo é mundo, né, existem doenças e existem aí pessoas que se dedicam ao cuidado dessas doenças, mas caminhou-se muito aí ao longo da história para que a medicina se tornasse uma prática, né, regulamentada, em que existisse ensino formal sobre ela. Apesar disso, né, muito se praticou o cuidado com as pessoas enfermas. Claro que na antiguidade, né, é muito compreensível em que não tínhamos exames de imagem, não tínhamos exames de laboratório, não se conhecia anatomia. Então, realmente era muito difícil conseguir compreender a natureza das doenças, né, e daqueles sinais, daqueles sintomas, daqueles quadros que os enfermos apresentavam. Então, é muito compreensível que o pensamento místico aí viesse dar explicação para esses fenômenos. Né? Então, na antiguidade, é muito, muito utilizado esse pensamento mágico para a compreensão das doenças. Eram consideradas possessões de espíritos, castigos, né? E as formas de tratamento também estavam muito relacionadas a essa compreensão mística, mágica do adoecimento. Então, apesar de existir ervas, ungüentos, né, emplastros para se colocar, banhos, sangrias, muito também era indicado de tratamentos espirituais, orações, jejuns, passar a noite em templos, inclusive o próprio símbolo da medicina, que é aqui o cajado com a serpente, veio do mito grego Asclépio, que é filho de Apolo, o deus Apolo, com uma mortal, Coronis. Coronis morre no parto de Asclépio, e Asclépio se torna um deus com grande poder de cura, se tornando até muito mais famoso e poderoso que seu pai, e passa a ser construído templos em sua homenagem. Então, era muito indicado às pessoas doentes que procurassem esse templo, que lá ficassem em oração, para que obtivesse a cura dos seus quadros. Um marco importante na medicina foi a vida de Hipócrates, né, e sua prática. Hipócrates viveu entre 200 e 300 a.C., na época do fervilhar da filosofia antiga, contemporâneo de Aristóteles. E ele baseou a sua prática médica na observação. Né? Era uma época muito do pensamento filosófico, racional, de procurar explicação racional para os eventos da vida. Então, assim, né, ele contribuiu muito para a evolução da medicina. Assim, seus discípulos escreveram muito os seus textos, né, coisas que ele ensinava. Ele mesmo não chegou a escrever. Nós temos vários escritos aí póstumos feitos por seus alunos. E tanto que hoje é considerado o pai da medicina, Hipócrates. E a sua grande evolução foi essa, conseguir basear a prática médica menos no pensamento místico, mágico e mais na observação. Com relação à psiquiatria, ele foi o autor da teoria dos humores, né? Acreditava que para a saúde era necessário ter um equilíbrio entre fleuma, sangue, bile negra, e que a causa de todas as doenças era o desequilíbrio desses humores.
E o desequilíbrio desses humores também contribuía para os temperamentos. Então, existiam pessoas de temperamento mais fleumático, colérico, sanguíneo ou melancólico, a depender da prevalência desses humores na constituição do indivíduo. A Idade Média, né, ainda se prevaleceu muito esse pensamento místico na compreensão das doenças. Aqui, com relação aos doentes mentais, ainda era muito indicado peregrinações, existia os templos da Santa Dínfine, que era considerada protetora dos doentes mentais. Então, ainda eram recursos indicados no tratamento das doenças. Na Idade Média também foi muito importante na história da medicina, porque foi quando surgiu as primeiras escolas médicas. Em Salerno, na Itália, foi a primeira escola médica, então uma instituição oficial para preparar médicos. Antes era uma habilidade, uma prática que se passava de pai para filho, um saber que é pertencente a algumas famílias. E também foram surgindo os primeiros hospitais, assim, locais apropriados para essas pessoas ficarem deitadas, sendo cuidadas. Com relação aos transtornos mentais, na Idade Média, era uma época em que não existia um lugar para eles, né? Ou dentro das famílias, dentro das vilas, não existiam locais para essas pessoas, então eram sem espaço, né? Não existia espaço social para as pessoas com os transtornos mentais, era um momento de exclusão, e muitos eram expulsos das cidades ou viviam trancados aqui como essa figura. E com relação às práticas utilizadas para o tratamento dos transtornos mentais, a gente tem diversas assim práticas que hoje a gente acha curioso, né? Ungüentos, emplastos, purgativas, sanguessugas, sangrias, hidroterapias e a trepanação, que era essa cirurgia em que era retirado, né, um pedaço da calota craniana, né, do osso que recobre o encéfalo. E isso era descrito que melhoravam alguns quadros, né, de insanidade mental. Hoje em dia a gente compreende que essa prática poderia melhorar quadros de hipertensão intracraniana, que hoje isso ainda é uma prática utilizada para casos graves de hipertensão intracraniana decorrentes de trauma ou de outras condições, que a pressão intracraniana está muito grande, e essa retirada de um pedaço do osso da calota craniana poderia dar um pouco mais de expansão ao encéfalo e melhorar aquela hipertensão. Então, era a única condição que essa prática poderia trazer realmente alguma efetividade. Os hospitais, como os conhecemos hoje, surgiram na Idade Clássica. Um importante hospital, né, dessa época aí, do começo do século XVII, caminhando para o século XVIII, foi o Hospital Geral de Paris. E a realidade de Paris, né, era uma grande cidade importante aí na Idade Clássica, Nascimento. E uma cidade extremamente populosa, em que muitas pessoas viviam na rua, muitas pessoas pobres, muitos mendigos. E muitos hospitais foram criados por instituições religiosas, e o principal objetivo era acolher pessoas de rua. Mais do que um centro de tratamento médico, eles serviam para retirar pessoas da rua, né, que incomodavam a sociedade. Aqui, esse Hospital Geral de Paris, ele tinha 3 prédios, 3 instalações. O de Salpêtrière, dedicado às mulheres, às meninas, Bicêtre aos homens, Petit aos meninos. E foi um cenário importante na história da psiquiatria. Ele teve como diretor Philippe Pinel, que já devem ter escutado falar sobre ele. Inclusive,
Muitos doentes mentais, muitas vezes, são chamados de Pinel. Hoje em dia é bem menos essa chacota, né? Não existe mais, felizmente. Ele foi professor da Escola de Saúde Mental de Paris, se tornou médico-chefe do Hospital de Salpêtrière em 1795. E ele se tornou um marco na psiquiatria pela sua luta pela organização do hospital, por trazer recursos para o hospital, promover higiene e humanização nesse hospital. Então, como o objetivo inicial dos hospitais era tirar mendigos das ruas, eles serviam simplesmente como estalagens para que eles não ficassem ali expostos na cidade, né? Mas existiam condições muito precárias, né? Sem camas, sem agasalhos, sem higiene, alimentação precária. E os doentes mentais nessa condição viviam em péssimos meios de vida, né? Então, muitos acorrentados, amarrados, porque eram agitados, os que incomodavam, né? Péssimas condições de vida. Então, Pinel se tornou extremamente famoso, um marco na história da psiquiatria pela luta pela humanização e pelo cuidado dos doentes mentais. Tanto que vocês já devem ter visto esses quadros, né, pintados aí por alguns pintores famosos que retratavam o papel de Pinel, né? Não necessariamente aconteceu dessa forma, né? E acho que isso aqui é mais uma representação artística. Então aqui vocês podem ver Pinel passando e mandando cortar as correntes que os doentes mentais estavam, né? Aqui ele apontando para esse senhor e o outro aqui cortando as correntes. Aqui também, né, libertando essas mulheres que estavam aqui acorrentadas, pessoas agradecidas beijando a sua mão. Então, são representações aí desse cuidado que ele trouxe aos doentes mentais. Pinel é autor de um livro, é um dos primeiros livros aí da psiquiatria, que é o Tratado Médico Filosófico. E Pinel, nesse livro, explica o seu pensamento, né, e o pensamento da época. Ele considerava que esses medicamentos disponíveis na época, né, os purgantes, os laxantes, coisas desse tipo, não eram muito efetivos. O que ele realmente acreditava que seria importante e efetivo para tratar as doenças mentais era o chamado tratamento moral. Primeiro, ele dizia que, antes de tudo, é importante você distinguir a espécie de doença que o indivíduo apresentava. Não tinha como você indicar os mesmos tipos de recursos terapêuticos para as condições diferentes. Então, ele começa já a apontar as observações dele dos diferentes quadros dos transtornos mentais. Existiam as pessoas com quadros melancólicos, né, que hoje a gente conhece como os transtornos depressivos, quadros maníacos, que eram os quadros de agitação, de irritação, de agressividade, os quadros, né, de alienação, os delirantes, possivelmente os esquizofrênicos, os quadros de déficit cognitivo, os quadros que evoluíam para deteriorização grande, quadros demenciais, e assim ele vai pontuando as diferentes apresentações dos quadros de transtornos mentais. E o que ele chama como tratamento moral? Ele dizia que o melhor realmente era que essas pessoas fossem tratadas fora do ambiente familiar, que a família não tinha como ter recursos para cuidar dessas pessoas e fazer esse tratamento moral. Esse tratamento moral consistia em você observar a evolução desse quadro, tratar essa pessoa com respeito, com brandura. Se ele tivesse um quadro de melancolia, que ele tivesse alguma ocupação ativa, uma distração, que não ficasse assim ocioso,
que fosse promovido a ele ter remoções, né, para se recuperar desse quadro e evitar recaídas. Os quadros de mais agitação, de mania, que precisava de supervisão, muitas vezes de isolamento, de contenção, duchas frias para que a pessoa conseguisse se acalmar. Os delirantes também, muitas vezes precisavam desses métodos de conter essa agitação, essa energia e de serem de ter coerção, você ir assim pouco a pouco mostrando a realidade e fazendo contraponto àquele pensamento delirante. E assim, na manutenção dessa prática, né, ali naquele convívio dentro do hospital, na rotina, mantendo essas atividades, sendo cuidado por uma equipe treinada, né, nesses aspectos, ele considerava que seria o melhor meio de se cuidar, de tratar das doenças mentais. Um aluno de Pinel, Jean-Etienne Esquirol, acabou também contribuindo muito para esse pensamento do tratamento moral, acabou substituindo Pinel aí na direção do Hospital de Salpêtrière, e ele foi a pessoa que realmente dizia que o melhor método para tratar os doentes mentais era a internação asilar, né? Ensinava métodos de contenção e dizia, realmente acreditava que a melhor forma de tratamento para os doentes mentais eram os asilos. Aqui umas frases do livro dele. Uma casa de alienados é um instrumento de cura. Nas mãos de um médico hábil, o agente terapêutico mais poderoso contra as doenças mentais. O isolamento dos alienados consiste em subtrair o alienado a todos os hábitos, afastando-o dos lugares onde habita, separando-o da família, dos amigos, dos servidores, rodeando-o de estranhos ao meio mais energético e, de ordinário, ao mais útil para combater as doenças mentais. Aqui umas fotos da época. Pronto. Outros autores também defendendo o tratamento moral e os asilos. Lembrando que nessa época, né, realmente não existia nada realmente efetivo para se tratar as doenças mentais. Todos os remédios, medicamentos ofertados nessa época, nenhum havia efetividade e muitos, inclusive, poderiam ser danosos, né, arriscados. Então, não existiam outros recursos, temos que levar isso em consideração. O século XIX, né, caminhando para o século XX, teve uma importância muito grande na forma de se compreender as doenças. Esse aqui é um autor, Greisinger, um autor alemão, foi um dos primeiros a escrever assim, livros mesmo de tratados de psiquiatria, em que houve um avanço muito grande em se descrever quais eram os quadros dos transtornos mentais e separá-los, né? Depois esse daqui, o quadro principal é esse, evolui dessa forma, se apresenta dessa forma ao longo dos anos, melhora com tal e tal recurso, não melhora com tal e tal recurso. Então, aqui foram os primeiros a tentar avançar com relação a essa nosologia das doenças, né? Dar nomes a quadros específicos, né? Sintomas e evoluções que podem ser agrupadas e que podem levar um nome àquela condição. Kraepelin foi outro também autor muito importante nesse avanço da nosologia das doenças. Ele se dedicou muito às psicoses, então ele diferenciou o que ele chamava de demência precoce, que hoje a gente chama de esquizofrenia, né? Esses quadros de delírio e que com o avançar do tempo evolui para um quadro de mais deteriorização das funções mentais, então por isso ele chamava de demência precoce. Separava das parafrenias, que são os quadros em delírios em que não acontece essa deteriorização. Separava dos quadros
de psicose maníaco-depressiva, da melancolia. Então, ele também evoluiu nessa questão de definição dos quadros, de descrever os diferentes quadros. A psicanálise contribuiu bastante, né, aí o papel ímpar de Freud na compreensão das doenças, nas suas causas, influenciou muito a psiquiatria e sua forma de ver e entender o adoecimento mental. Tanto que Breuer foi o autor responsável pelo nome esquizofrenia, baseou-se nos conhecimentos de psicanálise para dar esse nome, né, que o significado é mente cindida. Então, ele se baseou muito no conhecimento do que acontecia realmente com a pessoa com o quadro de esquizofrenia para mudou então esse nome de demência precoce para esquizofrenia. Posteriormente, século XXI, veio, claro, seguiu-se o avanço na compreensão das doenças, no avanço da terapêutica, mas também muitos questionamentos sobre doença mental existe, né? O que é que seria realmente útil no seu tratamento. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Em 1973, saiu uma revista científica importante, que é a Science, um artigo chamado Be Sane in Sane Places, ser normal em locais de doentes mentais. Ele é escrito por David Rosen. Ele era um advogado, posteriormente se formou em psicologia, e ele propôs um estudo que foi, ele pegou 8 pessoas sem transtorno mental, que foram a 12, e essas pessoas foram a 12 hospitais. E lá diziam que estavam ouvindo vozes, estavam assim, fingindo o quadro, e quando todas elas foram internadas, né? E assim que eram internadas, elas passaram a dizer que não estavam tendo mais nada. Essas 8 pessoas ficaram entre 7 a 52 dias internadas. Muitos, quando internadas, receberam diagnóstico ou de esquizofrenia ou de psicose maníaco-depressiva. E nem sempre na alta era dado alto como pessoa normal. Dizia que o quadro estava em remissão. Então, isso ele foi muito enfático, né, em apontar, assim, poxa, que validade tem essa prática da psiquiatria, né, em distinguir o que é normal, o que é patológico. Além dele, outras pessoas também contribuíram para questionar, né, a validade dessa prática da psiquiatria. Um deles foi um próprio psiquiatra húngaro, que escreveu esse livro, né, O Mito das Doenças Mentais, em 1961. Lembrando aí que era uma época, né, do paz e amor, luta pela liberdade, pela não guerra. Então, foi tomado muito essa prática da psiquiatria como também uma coerção da liberdade. E ele chegou a questionar se doenças mentais realmente existiam, se isso não eram construções, né, aí da psiquiatria, e não eram construções assim sociais. Do mesmo modo, esse sociólogo, em 1961, lança o livro O Asilo, tanto denunciando condições desumanas dentro desses hospitais asilares, quanto questionando realmente se existe ou não transtorno mental, se isso não é algo construído, inventado, bem, para benefícios de não sei nem a quem. E então esses foram alguns, né, alguns livros e artigos que serviram de base para o movimento chamado de antipsiquiatria, que realmente acredita da não necessidade da psiquiatria, que doença mental não existe, que isso é uma construção,
e que a psiquiatria é uma indústria da morte, mata, né, interna pessoas, prescreve medicamentos para condições que são inventadas. Hoje em dia esse movimento ele já foi muito mais forte. O meu primeiro congresso de psiquiatria que eu fui, em 2004, em Salvador, a gente ainda tinha sempre em eventos de psiquiatria pessoas com cartazes desse tipo, fazendo protesto. Eu ainda vi em 2004 esse tipo de protesto, né? Se diz contra a existência da psiquiatria. Hoje em dia eu não vejo mais. A gente tem um filme muito, acho que bem emblemático desse pensamento, desse movimento, que é Um Estranho no Ninho. Então, tanto o Jack Nixon como outros atores também ali, eles acabam querendo mostrar assim, que eram pessoas que não tinham nenhum transtorno mental, né? Simplesmente não eram abraçados assim pela sociedade, e então não havia necessidade, né, dessa internação, os maus tratos também, e tratamentos desumanos. Psiquiatra é muito visto como pessoas más, né, sádicas, que usavam os tratamentos como para castigar as pessoas. Então, quem não assistiu esse filme, eu até vou deixar como sugestão de atividade para essa semana. Bom, um dos aspectos hoje em dia ainda muito criticados na psiquiatria é o DSM, né? Que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manual de Estatística e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Esse manual, que ele é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, surgiu, no momento que ele surgiu de uma necessidade deles, assim, a princípio até local, né? Foi visto, em 1840, foi feito um censo, né, com coleta de dados sobre a população, e dentro dessa coleta de dados tinha dados de condições de saúde. E dentre as condições de saúde, as opções de doenças mentais, a pessoa tem doença mental, né, na família? Sim, não. É louco ou idiota? Só tinham essas duas opções nessa questionário do censo. Outra necessidade foram com relação aos exames médicos para a pessoa estar apta a participar da guerra. Então, aí foi criado, a primeira vez que foi tentado criar, então, essa lista de doenças e quais seriam as características dessas doenças para ter registro daquela condição de saúde daquele indivíduo que está passando pelo exame médico. Então, isso foi ficando muito evidente que não existia uma uniformidade nessa linguagem. Na hora de se fazer esses diagnósticos, o médico se baseava no autor que ele tinha estudado, né? Então, muitas vezes, o livro de Kraepelin se baseava ali nos critérios de Kraepelin para a esquizofrenia, outro usava outros critérios. Não existia uma uniformidade, né? Nem no nome das condições, nem dos quadros clínicos das condições. Então, as necessidades, assim, então aqui só alguns exemplos, né? Vou botar o que no censo? Vou botar o que nesse questionário aqui de condição de saúde dos soldados? Os seguros de saúde também querem saber que condições é essa. Havia uma necessidade de dar nomes, né? De que isso fosse uniformizado. Então, dessa necessidade, a Associação de Psiquiatria Americana, foi em 1952, propôs esse manual. Na época, né, ele tinha 106 transtornos e ele tinha uma influência enorme da psicanálise. Então, muitos quadros eram chamados de neuroses,
né? Então, muito essa divisão de neurose e psicose baseada nas ideias da psicanálise. É considerado que o DSM, esse manual, em que houve realmente um empenho para a construção desse manual, foi o DSM-3, de 1980. Porque aqui foi montada uma equipe imensa, liderada por esse psiquiatra, Robert Spitzer, que foi um trabalho assim realmente de levantar quais são as evidências desses quadros, dessas evoluções desses quadros, do que causava esses quadros, do que os influenciava, os fatores de risco, sua prevalência. Então, fazer um levantamento do que se existia de material científico sobre isso, para conseguir fazer essa descrição desse quadro, de qual seriam então os sintomas que teriam que estar presentes, os sintomas que teriam que estar presentes, para poder dizer que o indivíduo teria aquela condição. E Bob e Spitzer bateu muito na tecla, assim, para tentar diferenciar o que é o normal do que é patológico. Então, ele tanto teve esse primor muito grande de se basear no que tinha de publicação, no que tinha de evidência de sintomas e evolução dos quadros, como também prezava muito que esses diagnósticos levassem em conta o sofrimento subjetivo, o impacto que esses quadros causavam na vida do indivíduo, né? A persistência desse quadro ao longo do tempo, não bastava um dia a pessoa ter aquele quadro, né? Teria que ter um tempo, né, necessário com aquele quadro para poder se dar os diagnósticos. Então, com isso, esse esforço para que essa linguagem fosse unificada, né? Quando eu falar que o indivíduo, eu dei uma hipótese diagnóstica para ele, a esquizofrenia, quando eu dizer esquizofrenia, está se falando, qualquer lugar do mundo a pessoa vai saber o que eu estou dizendo, porque hoje em dia eu tenho critérios definidos para isso, ou senão eu poderia estar dizendo esquizofrenia baseado em um autor, outra pessoa lá do outro lado do mundo se baseando em outra, a gente não estaria falando a mesma linguagem. E também nessa tentativa de diferenciar normal e patológico, né, quadros em que a pessoa não tem nenhum impacto na vida da pessoa, não tem sofrimento, uma coisa fugaz, isso não tem peso para a gente poder fazer um diagnóstico, montar uma hipótese de algum transtorno mental. Bom, então, além dessas questões, né, desses questionamentos se doença mental existe, que a gente ao longo do curso, quando a gente for ver quadro por quadro, eu acho que eu vou conseguir mostrar a vocês que hoje em dia não cabe mais esse questionamento, tá? Se doença mental existe ou não. Mas uma outra questão importante ao longo da história foi, se existe doença mental, como que a gente vai tratar, né? A gente teve aí esse uso empírico de medicações, que foi a pessoa achava que poderia funcionar, dava a algumas pessoas, via alguns resultados positivos, né? E assim foi se instituindo aqueles usos, mas, por exemplo, no século XVII, XVIII, laxantes, purgantes, sangrias, século XIX, morfina, paraldeído, hidrato de cloral, brometo de sódio, cocaína, mas que acaba não tendo eficácia e segurança baseada realmente em evidências científicas. E houve medidas também que eu coloquei aqui, medidas desesperadas, né? Porque se a gente não tinha medicações efetivas, o recurso que tinha era a internação hospitalar, o tratamento imoral aí de Pinel, de Esquirol, né? Existiam quadros graves, né? De difícil controle, em que, então, eu acho que batia um certo desespero né, nos médicos, nos cientistas, de querer fazer alguma coisa para essas condições graves. Então, um desses métodos considerados aí medidas desesperadas, um deles foi a piroterapia, que foi observado que pacientes com neurosífilis, quando tinham febre alta,
eles tinham uma certa melhora dos quadros de agitação, os quadros psicóticos. Então, foi-se tentado induzir febre, quadros infecciosos nos doentes mentais, para que ele tivesse melhora dos quadros. Então, inocularam estreptococos, o bacilo da tuberculose, da malária, para se causar infecção e febre nesses doentes e eles terem melhora ali dos sintomas. Ganhou até o Prêmio Nobel de Medicina, né? Quem propôs esse tratamento, que hoje a gente considera um absurdo. Egas Muniz, que foi um psiquiatra português, propôs a lobotomia, né? Ele fazia secção da comunicação entre os lóbulos cerebrais. Isso modificava muito o comportamento, né? Causando diminuição de agitação, agressividade. De certa forma, uma técnica relativamente segura, né? Não, era feita sem abrir o encéfalo, né? Aqui ele coloca um instrumento por um buraquinho na calota craniana, mas com muita repercussão no comportamento. Hoje em dia não é mais utilizada, né? Considerado ineficaz e inseguro esses métodos. Nessa época também foi criada a eletroconvulsoterapia, também vinda da observação que pacientes que tinham epilepsia, que tinham quadros psicóticos, melhoravam dos sintomas psicóticos depois de ter uma crise epiléptica. Então, resolveram induzir crises epilépticas, mesmo quem não era epiléptico, inicialmente usando medicação, metrazol. Então, esses cientistas, né, conseguiram ver resultado. Apesar do uso do metrazol, você não tem muito controle da força do tempo daquela crise epiléptica, né? Isso poderia ser bastante inseguro. Posteriormente se criou a máquina, então, para se induzir a crise epiléptica, a crise convulsiva por eletrochoque. E hoje em dia, dessas medidas desesperadas, a eletroconvulsoterapia tem evidências de segurança e eficácia. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do curso com vocês, porque eu sei que esse aqui é um ponto crítico, porque não é algo assim divulgado de forma adequada na mídia e no conhecimento popular, né? Se falar em eletrochoque com alguém hoje em dia, as pessoas têm medo, né? Acham uma coisa que vai doer, que vai modificar o cérebro da pessoa, que vai ser um castigo. Então, método de tortura, sendo que toda a prática da psiquiatria hoje em dia é baseada em evidências. Eu só está no rol das opções terapêuticas o que realmente tem comprovação de que é eficaz e de que é seguro. E a eletroconvulsoterapia hoje ela tem essas evidências. Hoje a eletroconvulsoterapia é feita em bloco cirúrgico, é feito com a presença de um anestesista. A pessoa recebe anestésicos e ela tem monitorado essa descarga elétrica, né, e a sua repercussão na contratura muscular monitorada. Os equipamentos de indução da corrente elétrica têm um controle minucioso dessa carga elétrica. É um tratamento que só é feito com autorização do doente e da família, assim como são feitos outros procedimentos em que necessitam de anestesia, e são extremamente eficazes e conseguem assim fazer muitas vezes o que os medicamentos não conseguem fazer para alguns quadros. O avanço na terapêutica, o que realmente revolucionou a psiquiatria, que foi o início do uso das medicações, dos psicofármacos, precisou aí do avanço do conhecimento da ação das drogas no sistema nervoso central, né? Aqui esses fisiologistas contribuíram muito para a descoberta de como que as medicações, como que as drogas podem funcionar no sistema nervoso central, ao papel das aminas
das neuroaminas, né, serotonina, noradrenalina, dopamina, e o avanço também da possibilidade de síntese de substâncias químicas. O próprio avanço da química e da farmácia foi necessário para que fosse possível aí a síntese de psicofármacos. Um dos primeiros psicofármacos utilizados, assim, descobertos, foi a clorpromazina, um medicamento inicialmente sintetizado para fins de anestesia. Então foi visto, esse cirurgião observou que a clorpromazina, quando administrada, melhorava quadros de psicose, reduzia-se o estado delirante, agitado de pacientes com transtorno mental que necessitaram dessa medicação. Assim também se descobriu os antidepressivos, o tuberculostático, um medicamento para tratar tuberculose, isoniazida. Foi observado que pessoas que tomavam esse medicamento para tratar tuberculose acabaram tendo melhora dos quadros depressivos. Então, com isso, foi sintetizado moléculas químicas, né, parecidas com a isoniazida, com esse propósito. Em 1952, foi então sintetizada a primeira medicação, um imal chamado isoproniazida. E posteriormente vieram outros, né, 1958, o triciclo, 1970, a fluoxetina. E assim, a grande revolução, né, na evolução dos quadros dos transtornos mentais, foi aí que a gente conseguiu realmente modificar a evolução desses quadros, conseguir trazer pessoas à remissão desses sintomas e evitar a recorrência desses episódios ao longo da história. Então, realmente modificar o impacto da doença na funcionalidade, na história de vida desses indivíduos. Como é que está, então, que momento a psiquiatria está hoje em dia? Então, a gente avançou muito, tá, na forma de compreender as doenças, através de conhecimento de genética, através da neuroimagem, através do conhecimento dos circuitos cerebrais, de como eles funcionam, e através da evolução da própria ciência, né? Estudos de prevalência das doenças, de observação de quais eram os fatores de risco, de quais eram suas causas, avanço no conhecimento também do que realmente funciona de terapêutica, do que é eficaz e do que é seguro de ser utilizado. A gente vai saber um pouquinho mais quando a gente for ter aulas especificamente de cada doença. Então, existe melhor compreensão da relação entre adoecimento mental e funcionamento de circuitos cerebrais, genética e ambiente, alterações bioquímicas e imunológicas, relação de outras doenças e aspectos culturais. Uma melhor distinção entre normal e patológico, né, apesar de que isso é uma linha sempre tênue, né? A psiquiatria hoje em dia ela é baseada nas evidências, né? A gente reconhece que o trabalho em equipe é indispensável, porque reconhecemos que a mente ela é mais do que os aspectos biológicos, né? Nossos recursos são limitados, nossa compreensão da neurociência e dos transtornos mentais é limitada, nossos recursos terapêuticos são limitados, tem muito ainda a ser descoberto. E hoje, nosso principal assim, direção, né, caminho, ainda para o fim do estigma. Os transtornos mentais ainda carregam um estigma imenso na sociedade. As pessoas têm vergonha de ter transtorno mental. A sociedade não acolhe bem as pessoas com transtorno mental. A própria psiquiatria ainda sofre muito estigma, né? Apesar desse movimento antipsiquiatria ter se diluído um pouco, isso ainda existe, né? As pessoas ainda têm medo do psiquiatra, ainda tem dúvida se o psiquiatra faz para o bem do indivíduo ou não, né? Então precisamos caminhar para esse fim, né? Fim desse estigma. E deixo aqui algumas sugestões de leitura se alguém quiser se aprofundar nesse tema. Esse livro, Psiquiatria, uma história não contada, foi de um diretor aí da Associação de Psiquiatria Americana, muito interessante, consegue contar a trajetória da história da psiquiatria, como surgiu o DSM e essas coisas.
O livro A História da Loucura é bem completo, tá? Volume 1 e 2 vai dessa antiguidade até realmente o nascimento da psiquiatria. Aqui a gente tem a tradução do livro de Pinel, Tratado Médico Filosófico sobre Alienação Mental ou a Mania. Também é muito interessante para ver o pensamento dele, o pensamento da época. Então é isso, pessoal. A gente vai discutir agora essa aula no fórum, tá? Deixe suas dúvidas, comentários, o que acharam, tá certo? Um grande abraço para vocês, bons estudos. Vou deixar também material de leitura para vocês sobre isso.